Você sabia que para o direito penal, um não fazer pode te complicar tanto quanto se você tivesse feito? Quer aprender sobre esse assunto? Depois da vinheta, me acompanhe. Olá, bem-vindo ao canal GMVT Garcia de Moura Vídeos e Tutoriais. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto interessante, que são as omissões penalmente relevantes, ou simplesmente crimes omissivos, não é? Tô fazendo o diretão sem edição aqui, metendo pau no OBS Studio e seja o que Deus quiser. Vamos lá, vamos começar então? Vou pegar minha caneta aqui. Opa, chegamos na sala de aula. Antes de falar nos crimes omissivos, vamos entender a diferença entre ação e a não ação, né? Então, a maioria dos crimes previstos no Código Penal aqui, eles são crimes comissivos. Por quê? Porque eles possuem verbos de ação. Olha que legal, verbos de ação que expressam, denotam um agir, um fazer. A pessoa sai da inércia e faz alguma coisa. Isso é uma atitude comissiva. Exemplo, o subtrair lá do furto, furto do roubo, a pessoa vai lá e subtrai. O matar do homicídio, o exigir da concussão, o constranger do estupro e por aí vai. São verbos de ação. Os omissivos se caracterizam pela não ação, pela inação, pela inércia. E qual que é a inércia? Não, vamos lá. É deixar de fazer algo que deveria e poderia fazer sem risco pessoal ou não acionar as autoridades públicas. Então isso aqui é penalmente relevante. Vamos explicar isso aqui passo a passo. Então, os omissivos, comissivos a gente já sabe, é um fazer. O que interessa no vídeo aqui são os omissivos, nessa aula aqui. Os omissivos, eles se dividem em duas espécies, os próprios e os impróprios. O que são os omissivos próprios? O agente deixa de fazer algo previsto em lei. A conduta que ele deixa de fazer já está prevista na lei, seja o Código Penal, seja a Lei de Contravenções Penais, seja o Estatuto do Desarmamento ou qualquer outra possível. Vamos dar uma olhadinha então. E os omissivos impróprios, né? Falando aqui deles ainda, também chamados de comissivos por omissão, eles não estão previstos expressamente na lei. Eles são circunstâncias que algumas pessoas respondem. A autoria se busca por interpretação do quê? Do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Essas pessoas que estão aqui, que a gente já vai ver já, é que cometem os crimes omissivos impróprios. E esse artigo 13, parágrafo 2º, ele é uma norma de junção, vamos por assim dizer, né? Ou norma de extensão, a doutrina também chama isso de norma de extensão. Porque essas pessoas nessas circunstâncias é que vão responder pelo resultado que aconteceu diante da sua inércia. A ideia é essa. Continuando. Então, falando aqui da parte geral do Código Penal, vamos primeiro entender a relação de causalidade. Sem entender a relação de causalidade, a gente não consegue colocar essa pessoa, o omitente, dentro da cena. Vamos aqui, ó. O que o artigo 13 fala sobre relação de causalidade? O resultado de que depende a existência do crime, então o crime depende do resultado, somente é imputável a quem lhe deu causa. A quem lhe deu causa. Então, teve uma pessoa que estava praticando uma conduta, só que a gente vai ver que um terceiro que tem o dever de agir e pode agir e não toma uma atitude, ele vai responder junto. É aqui, ó. Somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá fácil de entender, mas vamos desenhar. Então a gente tem aqui um resultado. Tem um resultado. Esse resultado, ele é condição sine qua non da existência do crime. Tá falando aqui, ó. O resultado de que depende a existência do crime. Então o crime depende do resultado. O resultado só aconteceu porque o crime ocorreu. E isso aqui só é imputável à pessoinha que está aqui atrás, ó. A pessoinha praticou uma conduta. Isso aqui é imputável a essa pessoinha aqui. Só que essa conduta aqui, ó,
que gera o crime, que tem como consequência resultado, vai acontecer de duas formas. Duas formas, isso que vai acontecer. Vou mudar a cor aqui, ó. Aqui estão as duas formas que geram o resultado do crime. Seja por ação, então a pessoa vai agir, lembra lá o crime comissivo? É isso aqui. Ou omissão. A pessoa age ou deixa de agir quando devia e podia para evitar isso aqui. Então o que interessa para a gente é isso aqui, ó. A aula de hoje é sobre isso. Muito bem. Prosseguindo. Então, a relação de causalidade. Ficou claro, né? Que o crime depende do resultado. Esse resultado do crime é imputável a quem deu causa. Só que tem um terceiro ali que pode ser imputado junto. É isso que está falando a lei. Mas quem? A questão é essa, quem? Vamos ver agora. A omissão é penalmente relevante? Olha o tema da aula aqui, ó. Omissão penalmente relevante. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Mas a quem incumbe esse dever de agir? Vamos ver. Quem tem por lei, olha, quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A polícia, bombeiro, etc. De outra forma, olha que interessante isso aqui é bem abrangente. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui a coisa começa a ficar interessante. Com exemplos a gente já vai ver. Ou ainda, com seu comportamento anterior ao fato, né? Anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Também com exemplo vai ficar fácil. Isso que eu já vou falar agora. Imagina um exímio nadador, o cara é campeão olímpico de natação, o cara é campeão olímpico de natação. Vai lá na praia, chama alguns amigos para nadar com ele. Algum desses amigos aí, obviamente, não é tão hábil na natação quanto ele. Então ele vai mar adentro, 100 metros, 200 metros, 500 metros, e vai nadando, vai nadando. E esse amigo dele, que não tem essa capacidade técnica, capacidade pulmonar, capacidade muscular, acaba se afogando por uma cãibra, ou o mar ficou revolto, ele não consegue sair daquela situação. Veja que o exímio nadador, vou voltar aqui, ele, com seu comportamento anterior ao afogamento, ele criou o risco da ocorrência. Ele chamou o amiguinho lá que não é tão experiente para nadar e esse amiguinho morreu afogado. Ele vai responder pelo homicídio culposo. É isso que está falando. Vamos prosseguindo. Estou passando bem rápido, que é para não ficar muito demorado. Falando aqui dos omissivos próprios, lembra que eu tinha falado lá no comecinho que o omissivo próprio ele se consubstancia em condutas que já estão previstas em lei? É isso aqui que eu vou mostrar para você. É a omissão propriamente dita, por isso que é a omissão própria. Exemplo. Que legal aqui, ó. Esse aqui é o clássico, né? Omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, olha aqui, ó, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada, extraviada, a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Dá uma olhada rapidinho numa coisa aqui, ó. Eu vou riscar essas expressões deixar de e ou não. Lê comigo. Prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada, extraviada, blá, 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 iminente perigo. Pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Essa é a conduta desejada. É a conduta que a sociedade quer que aconteça. Que numa situação de perigo, você e eu ajudemos a pessoa. Se for possível, sem risco pessoal, a gente ajuda. Se tiver risco pessoal, a própria lei fala, você não é obrigado a se expor ao perigo, mas chame a polícia, chame o bombeiro, chame o resgate, chame a ambulância. Chama alguém que tenha condições de salvar essa pessoa. A conduta socialmente aceita é ajuda. Questão de humanidade. Por isso que o legislador levou essa questão aqui ao status de crime. E daqui a detenção de 1 a 6 meses ou multa. E o parágrafo único, temos aqui que a pena é aumentada de metade se da omissão
resulta lesão corporal grave e triplicada se resulta morte. Beleza, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Artigo 244, abandono material. Ele também é omissivo próprio, por quê? Porque a lei já fala o que é o abandono material. Basta cometer isso aqui que você cometeu o que está aqui. É simples assim. 244. Deixar sem justa causa de prover subsistência do cônjuge, de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, se a pessoa já paga a pensão e a pensão é majorada e a pessoa não paga a maior, está cometendo esse crime. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Aqui dá a pena também, né? Detenção de 1 a 4 anos de multa. E essa multa aqui, o valor dela é de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então não é brincadeira. Opa, deixa eu voltar aqui. Interessante isso aqui, ó. Nas mesmas penas incorre quem... Olha essa expressão. Quem sendo solvente, eu vou falar, se você não sabe, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. O que é ser solvente? A pessoa jurídica, quando ela não tem, ela perde capacidade de pagar suas dívidas, ela é falida, ela entra em falência. A pessoa natural não entra em falência, ela fica insolvente. Então, quem sendo solvente, então ser solvente é quem tem capacidade de pagamento. Quem tem a capacidade de pagar suas dívidas, suas contas. Então, a pessoa que tem a capacidade de pagar, ela frustra ou ilide o pagamento da pensão, ainda que abandonando o emprego, incorre nesse crime aqui, tá? Um outro crime aqui, ó. Só que esse crime aqui é um crime próprio, porque ele só compete ao médico. Somente o médico consegue praticar esse crime. Veja, omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Algumas doenças, o aviso delas à autoridade pública é obrigatória. As pandemias, epidemias, né, surto de dengue, por aí vai. O médico tomou conhecimento, não avisou a autoridade pública, cometeu esse crime. Um crime omissivo próprio, porque a lei já fala o que é essa omissão. Mais um aqui, ó, abandono intelectual. Também é um crime omissivo próprio, puro. Por quê? Basta deixar sem justa causa de prover a instrução primária do filho em idade escolar. Você tem filho em idade escolar e não matriculou na escola, você cometeu esse crime. Uma omissão própria, propriamente dita. Já está falando aqui, o Código Penal já fala. Se você não matricular o seu filho na escola sem justa causa, você vai cometer esse crime. Agora vamos falar da omissão imprópria, que ela é um pouquinho diferente. Essa aqui atinge algumas pessoas em dadas circunstâncias, né? E ninguém menos que Fernando Capês para elucidar aqui de uma forma bem clara. Mas nós vamos ainda esmiuçar mais. Capês fala: o agente tinha o dever jurídico de agir. Então não é qualquer dever, é o dever jurídico de agir. Ou seja, não fez o que deveria ter sido feito. Há, portanto, a norma dizendo o que ele deveria fazer, passando a omissão ao tema da aula, passando a omissão a ter relevância causal. Lembra aquela setinha lá que eu puxei lá? Causa, resultado, quem deu a causa, é isso aqui. Então a pessoa que não fez o que deveria ter feito, essa omissão passa a ter relevância causal. Como consequência, o omitente não responde só pela omissão, como simples conduta, mas pelo resultado produzido, salvo se esse não lhe puder ser atribuído por dolo e culpa. É interessante isso aqui. O que Fernando Capês está explicando nessa elucidativa doutrina é o que a gente já falou no começo, vamos reforçar. A pessoa tem um dever, que já vamos voltar agora naquelas pessoas das 3 alíneas do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Aquelas pessoas têm um dever de proteção, cuidado, têm um dever de evitar o resultado. E se omitem, elas vão responder pelo que acontecer. Lembra o nadador lá, que deixou o amigo morrer? Ele causou a situação de perigo, ele responde pela morte do colega. É exatamente isso aqui que está sendo falado. Vamos voltar aqui.
E lembrando aqui, ó, quais são essas pessoas que vão responder na omissão imprópria nessas circunstâncias? É quem tenha por lei, né? Lembra? Quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Vamos só falar disso aqui rapidinho, ó. Aqui ele fala quem tenha por lei. Então já vamos colocar nesse balaio aqui a polícia, o bombeiro, esse pessoal todo, que eles têm obrigação legal. Só que na linha AB ele fala quem de outra forma. Verifique que tanto no primeiro caso quanto no segundo, existe obrigação de cuidado, proteção, vigilância com a finalidade de impedir o resultado danoso. Então, nesses dois casos aqui, eles são muito parecidos. O que vai definir diferença é que essa pessoa tem obrigação por lei e essa de outra forma. Que outra forma? Contrato. Contrato. Simples assim. Que outra forma? A exemplo, contrato. Mas que contrato? Meu, direito civil resolve isso. Não é o caso agora. Contrato formal, informal, tácito, direito civil que explica. A gente até pode falar sobre isso depois. Então, falando aqui da omissão imprópria, exemplos. Olha, babá que deixa criança sob sua responsabilidade se machucar, ela se feriu. Por quê? Por estar distraída olhando o telefone celular, quando deveria estar cuidando da criança. Ela tinha um dever contratual ali, né? Ela assumiu a responsabilidade de evitar que essa criança, que aconteça alguma coisa ruim com a criança. O que acontecer com a criança, que está sob sua responsabilidade diante de uma omissão por parte dela, ela vai responder o que acontecer. A criança se afogou na piscina, vai responder homicídio culposo. A criança caiu, quebrou a perna, lesão corporal grave. E por aí vai. Ó, o salva-vidas, que não percebe a omissão aqui, não percebe pessoa morrendo afogada por estar desatento. Mesma coisa. Esses dois exemplos aqui foram contratuais, né? Vamos aqui, ó. Policial de serviço, aqui já é dever legal. Policial de serviço que presencia crime de roubo e não intervém. O policial ele vai responder pelo quê? Roubo. Veja bem, o policial não meteu os canos lá e não levou as pertences da vítima. Mas ele permitiu, pela sua omissão, que o ladrão levasse. Então, se o ladrão for pego, vai ter um concurso de pessoas aí. Concurso de pessoas. Ele vai entrar com participação, resolve depois. Qual que é o grau de participação dele? Na omissão. Ele permitiu que acontecesse. Ele tinha um dever legal de agir, podia agir, né? Vamos entender que ele estava próximo, visível, não vamos entender que ele estava num outro atendimento de máxima urgência. Ele estava ali patrulhando, viu a cena, ele tinha um dever legal de agir, condições de agir e deixou acontecer. Ele vai responder pelo que aconteceu. É isso aqui. Outro exemplo, o médico que deixa de socorrer pessoa em estado grave, ciente da entrada do paciente no hospital, permanece tomando café e conversando. Se essa pessoa tiver uma convulsão lá e morrer, o médico vai responder homicídio culposo. E se o médico conhecer a pessoa lá, o paciente, e quiser que a pessoa morra, vai responder homicídio doloso, na modalidade comissiva por omissão. Exemplo clássico da doutrina aqui, ó. Mãe que deixa de amamentar o filho que falece por inanição. Se a mãe deixa de amamentar o filho ali recém-nascido e a criança falece, vai responder pela morte da criança. E se for dolosa essa intenção, homicídio doloso. E se uma vizinha lá vendo aquilo acontecer, vai lá e amamenta a criança? Homicídio tentado. Se a mãe tinha a intenção de matar o filho por inanição e um terceiro supre a omissão, subsiste o crime. Só que na modalidade tentada. Ela tentou, lembra lá do parte geral do Código Penal? Iniciada os atos executórios, o crime não se consuma por fato alheio à vontade. O fato alheio à vontade aí foi outra mulher amamentar. Então ela vai responder no homicídio tentado. Vai a tribunal do júri, sim, senhor. Essas pessoas aqui são o que a doutrina chama de garantidores. Esses são garantidores. Diferente do transeunte lá que está passando na rua, vê a pessoa morrendo lá e a míngua e vira as costas e vai embora. Aquele lá é um crime comum. Qualquer pessoa comete, basta olhar a pessoa em perigo e se omitir.
Crime comum. Ele não é garantidor. Ele é um espectador que está passando lá e se omite. Aqui é garantidor. Garantidor por força legal ou de outra forma. Vamos entender, por exemplo, contratual, né? Então, veja, o garantidor não responde pelo crime, perdão, não responde por ter cometido o crime, mas por não ter impedido o resultado, quando tinha o dever de agir para evitar o resultado. E na ocasião era possível ele atuar. Voltando, por exemplo, do médico lá. Voltando no médico. O médico ele vai responder uma omissão de um paciente que entrou em estado grave e morreu, se ele tiver com outra urgência. Lembra, ele tem o dever e tem que poder. Tem o dever e tem que ter condições de fazer. Se ele estava com outra urgência lá, não tem como atender duas ao mesmo tempo. Então ele vai ser uma situação que vai tirar essa responsabilização da omissão dele. E eu acabei me antecipando, né? Falei se cabe tentativa. Nos crimes omissivos próprios, não. Os omissivos próprios não cabe tentativa. Lembra, abandono intelectual? Não cabe tentativa. Abandono material? Não cabe tentativa. A doutrina entende que não. E nos omissivos impróprios? Sim. Ó, o garantidor pode responder pela tentativa se dolosamente se omitiu e se sua omissão foi suprida por terceiro. Eu acabei me antecipando aqui, falei do caso da mãe lá que estava deixando a criança morrer e a vizinha amamenta a criança. Então vai responder a tentativa de homicídio doloso ao tribunal do júri. Bom, para encerrar, fico meu muito obrigado, eu agradeço pela sua companhia em mais esse vídeo. Deixo meus contatos aqui, pode entrar em contato por e-mail, garciademora.prof@gmail.com. Se você é usuário do aplicativo Zelo, pode me adicionar lá, manda o convite aqui para o usuário Garcia de Moura, escrito dessa forma, né? G maiúsculo, M maiúsculo, com espaço, que eu recebo aqui o convite aqui no rádio, a gente faz um bate-papo aí do que for necessário, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente mantém contato dessas formas aí. Mais uma vez, obrigado, agradeço pela sua companhia, até o próximo vídeo, valeu!